Olá, tudo bem? Estamos aqui reunidos no nosso espaço virtual voltado para o estímulo educacional. Esse espaço é voltado para você que tem vontade de estudar, deseja estudar e às vezes apresenta algumas dificuldades, na relação do ensino-aprendizagem das disciplinas de matemática, química e física. Então nós estamos colocando à disposição de vocês esse material. E o objetivo do nosso trabalho é despertar em você o desejo de estudar, para que você possa continuar estudando, fomentando o seu conhecimento. Bom, hoje especificamente nós vamos gravar uma aula de química, mas é uma aula de bate-papo, onde nós vamos discutir os exercícios, através de resoluções de exercícios, os principais assuntos das nossas aulas da estrutura da matéria, das 3 primeiras aulas, onde a gente falou da estruturação do átomo, molécula, substância simples, substância composta, falando das propriedades específicas da matéria. E hoje nós vamos fazer uma revisão desse conteúdo com discussão de exercícios, ok? Então vamos lá. Bom, o primeiro exercício, da Universidade Federal do Paraná, é um exercício de vestibular, e ele diz o seguinte: para saber se o benzeno é mais volátil do que o ortoxileno, deve-se consultar uma tabela de densidade, calores de combustão, temperaturas de ebulição, temperaturas de fusão ou calores de formação. Bom, pessoal, o que é ser mais volátil do que ou uma substância ser mais volátil, do que outra substância? Volaticidade está relacionada com a temperatura de ebulição. Então, quanto maior for a temperatura de ebulição, menos volátil é a substância, em relação a outra que tem uma temperatura de ebulição menor. Então, por exemplo, álcool e água. Temperatura de ebulição da água, aproximadamente 100 graus Celsius a nível do mar, do álcool, aproximadamente 78 graus Celsius a nível do mar. Então o álcool é mais volátil que a água. Por quê? Porque ele tem uma temperatura de ebulição menor, ele evapora com mais facilidade. Isso é volaticidade. Se você colocar um pouco de álcool na sua pele e um pouco de água na sua pele, e comparar o tempo de evaporação, você perceberá que o álcool vaporiza mais rápido, então ele é mais volátil. Então nós temos que pegar uma tabela de temperatura de ebulição. Então a temperatura de ebulição é a propriedade específica, propriedade física da matéria que nos dá o quanto uma substância é mais volátil que a outra. Então a resposta aqui é a alternativa C da cebola, ok? Bom, vamos para a próxima. Exercício 2, da Unicamp. Colocando-se água bem gelada em um copo de vidro. Em pouco tempo ela fica molhada por fora, devido à formação de minúsculas gotas de água. Isso é verdade. Para procurar explicar esse fato, propuseram 2 hipóteses seguintes. Bom, falando em hipóteses, vocês lembram que nós falamos da importância da química no cotidiano e a metodologia científica. E todo fenômeno que ocorre na área dos materiais, na área de transformação da matéria, os químicos profissionais sempre trabalham com uma certa hipótese. Então antes, quando não se conhecia a química, um determinado fenômeno aconteceu ali, a massa do pão cresceu. Uma hipótese, Por que cresce? Bom, supostamente pode haver alguma substância que provoca, o inchaço aí dessa massa. Então, são hipóteses, Então, 2 hipóteses seguintes, Primeira, isso acontece porque as moléculas de água atravessam as paredes de vidro do copo. Ou seja, nós supomos que, uma dessas hipóteses seja porque o copo o vidro não é permeável, ele é permeável, a parede dele permite a passagem de gotículas de água através da sua superfície. A segunda hipótese, isso acontece porque o vapor d'água contido no ar se condensa ao entrar em contato com as paredes frias do copo. Discuta cada uma das hipóteses. Bom, são 2 hipóteses. A primeira hipótese
Poderia a gente acreditar há muitos anos atrás, quando não se conhecia os materiais, achar que o vidro fosse realmente, né, tivesse uma parede porosa e permitisse que a água passasse através dele. Mas hoje nós sabemos que o vidro não é assim. O vidro não permite a passagem de água através das suas paredes. O copo não permitiria a passagem de água através das paredes do seu recipiente. Então, por quê? Porque o vidro não é permeável, ok? Então, a primeira hipótese ela não é verdadeira. A segunda hipótese, isso acontece porque o vapor de água contido no ar se condensa ao entrar em contato com as paredes frias do copo, né? Bom, essa já está melhor, né? Bem explicado, porque se a gente sabe que o vidro não permite a passagem de água, então essa segunda hipótese aqui seria que de melhor relevância, de melhor explicação, e é a verdadeira. Por quê? Ao colocar um copo, né, com água gelada sobre a mesa, tá? Esse copo está com a parede, né, da sua estrutura totalmente fria. Os vapores de água entram em contato, né? O ar entra em contato, o ar quente entra em contato com a parede fria do recipiente, fazendo com que a temperatura desse ar quente abaixe, né, de forma intensa. E aí os vapores de água contidos, dissolvidos no ar, né, sofrem condensação ou liquefação, assim como você preferir chamar, formando as pequenas gotículas. Pera aí, Luiz Caio, quer dizer que o nosso ar tem água? Sim, quando você vê as previsões do tempo aí nos jornais televisivos do Brasil todo, do mundo afora, a previsão do tempo hoje, a umidade relativa do ar está baixa. Isso significa o quê? Estação seca, né? Um dia seco, sem chuva, sem precipitação. A umidade relativa do ar está alta. Olha, pode ocorrer chuvas à tarde. Então, o nosso ar, ele tem água assim, né? Vapores de água condensados. Ok? Próxima. Número 3, Unesp. Essa da questão aqui é quentinha, tá? Caiu no vestibular da Unesp em 2016, novembro passado, tá? E coloquei essa questão para mostrar para todos os alunos que o vestibular não pede nada que está fora dos livros didáticos, não pede nada que está fora da realidade do aluno. Você simplesmente tem que saber ler, interpretar os textos e procurar extrair o conhecimento da melhor forma possível. Olha só, o ano de 2015 foi considerado o Ano Internacional da Luz, devido à importância da luz para o universo e para a humanidade. A iluminação artificial, que garantiu a iluminação noturna, impactou diretamente a qualidade de vida do homem e o desenvolvimento da civilização. A geração de luz em uma lâmpada incandescente se deve ao aquecimento de um filamento de tungstênio, provocado pela passagem de corrente elétrica envolvendo temperaturas ao redor de 3.000 graus Celsius. Algumas informações e propriedades do isótopo estável do tungstênio estão apresentados na tabela. Vamos à tabela. Olha só. Tungstênio, símbolo W, tá? Na tabela periódica. Número atômico, 74. Número de massa, 184, tá? Então quer dizer que... Aí você pergunta para mim, e o nêutron, Luiz Caio? Só fazer a diferença entre massa e número atômico. 184 menos 74, 110 de nêutron, tá? Só a título de informação. Ponto de fusão, 3.422 graus Celsius. Eletronegatividade, 2,36. Aqui não forma, tá? No caderno de questões, ele não informa a unidade de medida da eletronegatividade, mas é eletrovolts, ok? Densidade, 19,3 gramas por centímetros cúbicos. Vamos à resposta da questão. A partir das informações contidas no texto, é correto afirmar que a propriedade que apresenta o uso adequadamente do tungstênio em lâmpadas incandescentes é apresentar alta densidade, apresentar alta eletronegatividade, ser um elemento inerte, apresentar alto ponto de fusão, ser um metal de transição. Pessoal, nós discutimos a respeito das propriedades da matéria, né, dos elementos, e vimos lá ponto de fusão, ponto de ebulição, e nós falamos especificamente do tungstênio, que o tungstênio era utilizado para as lâmpadas incandescentes, aquelas lâmpadas redondinhas, né, que não serão mais comercializadas no Brasil por conta, né, de uma norma estabelecida pelo governo, e
Diante disso, nós falamos da grande capacidade que o tungstênio tem de apresentar, né, de resistir a altas temperaturas, né, porque tem um ponto de fusão acima de 3.000 graus Celsius. Né, e apresentar alta densidade, não, isso não é a propriedade citada. Apresentar alta eletronegatividade, o fato dele ser eletronegativo não quer dizer que ele vai resistir a altas temperaturas. Ser um elemento inerte é um elemento que não reage, é um elemento isolado, como os gases nobres, por exemplo. Isso também não é uma propriedade que explica melhor o uso do tungstênio. Apresentar alto ponto de fusão. Essa alternativa é a que melhor representa a condição do tungstênio ser utilizado para a confecção das lâmpadas, a fabricação de lâmpadas incandescentes. E ser um metal de transição? Não, porque eu tenho vários metais de transição e tem outros metais que não são de transição e que têm pontos de fusão, né, altíssimo também, né? Mas o fato dele ser um metal de transição não justifica, tá? E sim apresentar alto ponto de fusão, ok? Vamos para a próxima? É interessante a gente ressaltar que essa questão, ela teve um texto longo, e o aluno, muitas vezes, ele lê o texto e ele se perde na leitura. Então, vai prestar o vestibular aí, o Enem, que é craque, né, em colocar textos longos, tabelas e gráficos, o aluno tem que ter muita leitura. Vamos lá. Próxima, também da Unicamp, tá? 4. Qual é o estado físico sólido, líquido, gasoso ou gasoso das substâncias na tabela abaixo, quando elas se encontram no deserto da Arábia a temperatura de 50 graus Celsius, pressão ambiente, TF, legenda, TF, temperatura de fusão, TE, temperatura de ebulição. Vamos à tabela? A tabela tá aqui, ó, tabela citada, tá? Então, tá aqui os elementos: clorofórmio, éter, etanol, fenol e pentano. Tá aqui suas temperaturas de fusão e ebulição. Temperatura de fusão do clorofórmio, menos 63. Temperatura de ebulição, 61. Éter, temperatura de fusão, menos 116. Temperatura de ebulição, 34. Etanol, temperatura de fusão, menos 117. Temperatura de ebulição, 78. O fenol, temperatura de fusão, 41. O temperatura de ebulição, 182. Pentano, temperatura de fusão, menos 130. Temperatura de ebulição, 36. Bom, como que nós sabemos o estado físico de uma substância? A gente tem que saber o ponto de fusão e ebulição. Ele fixou, né, o deserto da Arábia, que é a temperatura de 50 graus Celsius. Então, todo material, tá, que tem temperatura de fusão menor que 50 graus Celsius, ele vai estar no estado líquido ou gasoso, depende. Então, por exemplo, vamos pegar o clorofórmio. O clorofórmio, ele tem temperatura de fusão menos 63 e temperatura de ebulição 61. Isso quer dizer que o clorofórmio, né, a 50 graus Celsius, ele está numa temperatura intermediária entre o menos 63 e o 61. Então, o clorofórmio vai estar no estado líquido, tá? Porque 50 graus Celsius ele vai estar numa temperatura menor que de ebulição, e maior que de fusão. O éter, tá? Ele tem lá menos 116 de fusão e 34 de ebulição. Se ele estiver no deserto da Arábia, ele vai estar numa temperatura de 50 graus Celsius. Então ele vai estar com uma temperatura maior que a sua temperatura de ebulição. Então ele vai estar no estado gasoso, ok? Etanol. O etanol, ele está com uma temperatura menos 117 de fusão e uma temperatura de ebulição de 78. Se ele está no deserto da Arábia, ele vai estar a 50 graus Celsius. Então ele está com uma temperatura maior que a temperatura de fusão e menor que a de ebulição. Então o estado dele é líquido. Nós fizemos uma ilustração aqui nas nossas aulas representando essa questão do estado sólido, líquido e gasoso, tá? Fenol, 41 de fusão e 182 de ebulição. No deserto da Arábia, ele vai estar a 50 graus Celsius. Então ele vai estar numa temperatura entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Então ele vai estar no estado líquido. Pentano, menos 130, temperatura de fusão, baixíssimo, né? E 36 de ebulição. Se ele está no deserto da Arábia, ele vai estar na temperatura de 50 graus Celsius. Então ele vai estar maior que a temperatura de ebulição. Então ele vai estar no estado gasoso.
Exercício 5, tá? Exercício da Unicamp. Gostamos do vestibular da Unicamp porque é um vestibular contextualizado, questões abertas, a gente pode fazer discussões. 3 frascos de vidros transparentes, fechados, de formas e dimensões iguais, contém cada um a mesma massa de líquidos diferentes. Um contém água, o outro cloroforme e o terceiro etanol. Os 3 líquidos são incolores e não preenchem totalmente os frascos, os quais não têm nenhuma identificação. Sem abrir os frascos, como identificaria as substâncias? Bom, aluno, como nossa proposta aqui é desenvolver a sua inteligência, né, o seu raciocínio lógico, a gente procura escrever menos o possível, nós vamos discutir essa questão, você vai usar a sua imaginação através do áudio, né, da resposta que eu vou apresentar para você, e com isso você vai estar desenvolvendo a sua inteligência auditiva e visual, tá? Então vamos lá. Imagina o seguinte, você tem 3 copos em cima da mesa. Copo de 3 líquidos incolores, porque ele está dizendo que tem a mesma massa. Os líquidos têm a mesma massa, tá? Eles são diferentes, mas a massa é a mesma, tá? Então, 100 gramas de um líquido, 100 gramas do outro líquido, 100 gramas do terceiro líquido. Então, 100 gramas de água, clorofórmio e etanol. Só que você não sabe quem é quem, tá? Eu vou pedir para você identificar, ok? Bom, os 3 líquidos, tá? Eles são incolores, então pela cor você não vai conseguir ver, tá? Então, como eles são incolores, você não vai poder falar, esse aqui é a água, esse aqui é o clorofórmio e esse aqui é o etanol, tá? Então você vai ter que usar um outro dispositivo. E aí ele te deu as densidades de cada um dos líquidos, tá? Então a densidade da água é 1 grama por centímetros cúbicos ou 1 quilograma por litro. O clorofórmio é 1,4 gramas por centímetros cúbicos ou 1,4 kg ou 1,4 quilogramas por litro. E o etanol 0,8 gramas por centímetros cúbicos ou 0,8 quilogramas por litro. Então você conhecendo, só com esse conhecimento das densidades, como você poderia olhar para os 3 e dizer, né, quem é quem? Bom, se eles apresentam massas iguais e densidades diferentes, o que era a densidade? Propriedade da matéria que relacionava massa com volume. Então você ia pegar lá, pega a massa, divide pelo volume e você tem a densidade. Eu pego 1 litro, eu pego 1 quilograma de água, divido por 1 litro, né? A água, 1 litro de água pesa 1 quilo, a densidade da água é 1. Se eles têm densidades diferentes, mas massas iguais, né? A gente sabe o seguinte, que quanto maior for o volume, menor será a densidade na mesma massa, tá? Então os 3 pesam 100 gramas. Aquele que tiver o menor volume, tá? Na mesma massa terá maior densidade. No caso, o clorofórmio, tá? Aquele que tiver o maior volume na mesma massa terá a menor densidade. No caso, seria o etanol. Então você vai pegar 3, né, copos e comparar através do volume. O que tiver maior volume, tá, vai ser o etanol na mesma massa. O que tiver menor volume na mesma massa vai ser o clorofórmio. E aí, o que tiver um volume intermediário, né, maior que o etanol e menor que o clorofórmio vai ser a água. Então, basta fazer essa comparação volumétrica dos líquidos no recipiente, ok? Quero ressaltar novamente que o nosso objetivo é fazer você pensar e automaticamente, ao você pegar o livro didático e estudar, conseguir imaginar a situação e entender, né, os conceitos através do pensamento racional. Próximo exercício. Próximo não, né? É um bloco aí de 4 exercícios. São exercícios que visam discussão, né, de fazer discussões, né, a respeito da disciplina. E muitas coisas são fáceis, o livro didático ele define com uma clareza muito grande, o aluno, ele lê, passa despercebido, ele não entende. Aí essas definições aparecem em questões de vestibulares, o aluno ele não consegue fazer porque ele não interpreta corretamente o texto, né, ao qual foi citado. Então, o objetivo nosso aqui é fazer essa discussão para que fique cada vez mais claro, né, na ideia do aluno. Então vamos lá, ó. Número 6. Faça uma diferenciação entre sistema aberto, fechado e isolado. É um assunto interessante. Sistema é toda a posição geográfica, todo local onde ocorrem reações químicas na química, tá? Ou ocorrem fenômenos, né? Enfim.
Um sistema aberto, tá? Pega uma lata, tá? Uma lata de 18 litros, dessas de tinta, tá? Ele é considerado aberto quando eu troco matéria e energia com um meio. Então, uma lata de tinta aberta, eu posso colocar e retirar substâncias de dentro dela. Então, eu estou trocando matéria. Eu posso aquecer essa lata aumentando a temperatura de tudo aquilo que está dentro da lata. Como eu posso resfriar essa lata diminuindo a temperatura de todo o conteúdo dentro da lata. Então, há trocas de energia, tá? Eu passo o calor, aumenta e diminui a temperatura. Então, há troca de energia e troca de matéria. Esse é o sistema considerado aberto. O sistema fechado é aquele sistema que você troca energia, mas não troca matéria, é a lata de tinta fechado. Eu posso aquecer o conteúdo, a lata, e transmitir calor para o conteúdo que está dentro da lata, como eu posso resfriar, retirar calor, diminuindo a temperatura do conteúdo dentro da lata e retirar a energia desse conteúdo. Então, mas não posso adicionar e nem tirar substância ou matéria dentro da lata. Esse é o considerado sistema fechado. E o sistema isolado é aquele que nós não podemos trocar nem matéria e nem energia com esse sistema. Eu não posso colocar nada lá dentro, tá? E nem retirar nada, nenhuma substância de dentro do recipiente. E esse recipiente, ele não recebe, ele não troca calor com o meio. Você não pode nem aumentar e nem diminuir a temperatura. A maioria dos sistemas, das reações químicas, feitas em laboratório para análise química, é feita em sistema isolado para que não possa comprometer o resultado, das observações químicas, Então, o químico usa uma metodologia científica onde ele precisa ter melhor observação possível dos dados, da reação, do que acontece. E isso tem que ser feito num sistema isolado, não pode ser num sistema aberto ou fechado, na maioria das vezes, tá? Então vamos para o número 7. Qual a diferença entre teoria e lei? Interessante. Uma teoria, ela explica como e sobre quais proporções acontece um determinado fenômeno. Uma lei, ela é aceita como verdade em todos os parâmetros, da ciência. Por exemplo, nós temos a lei da gravidade. A gente sabe que em qualquer lugar do mundo, qualquer objeto cai, Se eu soltar um objeto numa altura X, de um prédio, ele vai cair até o chão. Isso é lei. Por quê? Porque acontece em todos os pontos, em todas as partes do globo terrestre. É a lei da gravidade. Quando eu estudo essa lei, edito gráficos, coloco valores e falo, a aceleração da gravidade é 9,8, o peso, é massa vezes a aceleração da gravidade, a gente cai porque existe essa relação de massa com gravidade do corpo e tal. Quando eu descrevo isso detalhadamente, de forma quantitativa e qualitativa, eu passo a apresentar uma teoria. E é claro que a teoria pode ser derrubada, a lei não. Por quê? Porque o objeto sempre cai. Mas eu posso, criar uma teoria e dizendo, olha, em determinado lugar da Terra, a gravidade não é 9,8, ela é 6. Existe um lugar específico na Terra, ou seja, ao ser descoberto, estou dando uma hipótese, Imagina que por hipótese que você descubra, que existe um lugar na Terra em que a gravidade seja 6. A lei vem primeiro, depois a teoria. Vamos lá. 8. Qual é a diferença entre peso específico e densidade? Outra coisa, Por quê? Porque, na realidade, o que acontece? Nós temos a densidade, que é a massa, é a relação de massa com volume. É relação de massa com volume. Aí você chega lá e fala assim, a densidade da água é 1. E aí você derruba aquela teoria de que a gravidade é 9,8 em todos os pontos do globo terrestre. Sobre o volume. O peso específico é uma relação de densidades. Eu pego a densidade da água padrão, que ela é 1, e faço uma relação com todas as outras densidades. Então, por exemplo, o peso específico do álcool é 0,8. Por quê? Porque a densidade do álcool dividido pela densidade da água dá 0,8. É uma densidade relativa, porque a densidade da água é uma densidade padrão, então eu faço a divisão da densidade da água, ou da densidade do
da substância com a densidade da água e me gera um valor. E geralmente esse valor, esse peso específico, né, esse peso específico é praticamente igual à densidade da substância, né, da relação massa com volume, tá? Então, são duas coisas diferentes, é bom não confundir. Número 9. Qual é a propriedade mais importante na teoria atômica de Dalton? Dalton, quando ele descreveu, né, há 2, 3 séculos atrás, a teoria, né, a sua teoria voltada para a estrutura da matéria, ele citou várias coisas, né? E a principal teoria de Dalton, né, de John Dalton, né, é de que a matéria é formada por pequenas partículas e na teoria está dizendo que as partículas são indivisíveis, chamada átomos. A partir dos átomos nós confeccionamos as moléculas, de moléculas partimos para substâncias e substâncias misturas e aí é possível a gente fazer todo tipo de material, né, através dessa teoria. Então, matéria é formada por átomos. Essa é a principal propriedade da teoria de Dalton, né? John Dalton, a partir de John Dalton e Antoine Lavoisier, que a química passou a ser uma atividade mais científica, né? Nós tivemos no Brasil o primeiro químico, Vicente Coelho Seabra Neto, né, que foi um químico profissional, isso antes de Dom João VI vir para o Brasil, 1779. Ele foi o primeiro químico a montar um laboratório de análise química no Brasil, tá? E escreveu os primeiros textos químicos. Essa é a propriedade mais importante da teoria de Dalton, que toda a matéria é formada por pequenas partículas, a unidade básica da matéria é o átomo. A partir do átomo é que eu faço toda a confecção dos materiais que nós conhecemos, desde tecido até o plástico, né, os metais pesados e assim por diante. E para encerrar, né, a nossa questão de número 10, que é uma questão que está aí nos vestibulares, está nos livros didáticos, né, que possibilita a gente diferenciar átomo de molécula, de elemento químico, né, que é a parte estrutural, como que as moléculas e os átomos se organizam, né, na situação. Então, por exemplo, observe o sistema abaixo e dê a descrição de todas as estruturas que aparecem no mesmo. Bom, o que nós temos aqui? Nesse sistema, nós temos um conjunto aqui, né? Uma unidade aqui formada por uma bolinha vermelha e duas bolinhas pretas. Podemos dizer que isso aqui é uma molécula, tá? Porque é um conjunto, tá? Como nós temos o mesmo tipo de conjuntos, várias moléculas reunidas num único sistema, nós temos uma substância, porque a substância é a reunião de moléculas de mesma composição atômica, mesma composição química. Então aqui nós temos aqui uma substância. Que substância que é essa, Luiz Caio? Simples ou composta? Composta porque eu tenho bolinhas vermelhas, vai representar um tipo de elemento. Bolinhas pretas representam um outro tipo de elemento. Pode ser a água, H2O, né? Duas bolinhas pretas, H, e a vermelha, o O. CO2, gás carbônico, né? Duas bolinhas. Agora nós vamos para a próxima, né? Próximo sistema, né? Esse sistema já apresenta um sistema diferenciado do outro, né? Aqui nós tínhamos várias moléculas da mesma composição química e aqui nós já temos uma situação totalmente diferente. Olha só, ó, bolinhas, né? Uma composição com duas bolinhas negras com uma bolinha branca. Né? Temos aqui e aqui. Aqui nós temos uma composição com uma bolinha preta e uma bolinha branca, bolinha preta, bolinha branca e bolinha vermelha e uma bolinha branca. Nessa composição nós tínhamos o mesmo tipo de moléculas, então aqui nós poderíamos dizer que tínhamos uma substância composta, né? Com dois elementos químicos. Aqui nós já não temos o mesmo tipo de moléculas, nós temos três tipos de moléculas diferentes no mesmo sistema, então nós temos três substâncias. Por ter três substâncias, nós podemos afirmar que aqui nós temos uma mistura. Mistura homogênea, heterogênea, Luiz Caio, nada se pode dizer aqui só com essa ilustração, tá? A não ser que o exercício traga alguma coisa a mais aí dizendo quem são essas substâncias, você pode falar. Se ele disser, é água com óleo, aí você pode dizer que é uma mistura homogênea ou heterogênea, tá? É água com álcool. O exercício não falou nada, é só para a gente analisar a estrutura desse sistema. Bom, então nós temos aqui uma mistura, tá? Como eu tenho reuniões de moléculas, mesma composição química, eu tenho aqui, ó, essa aqui são duas moléculas iguais, mais essa molécula, eu tenho três substâncias compostas, porque todas as moléculas aqui são formadas por
elementos químicos diferentes. Aqui eu tenho bolinha branca e bolinha preta, que representa 2 elementos químicos. Bolinha vermelha, bolinha branca, 2 elementos químicos. E aqui bolinha preta e branca, 2 elementos químicos. Então, nós temos aqui uma mistura de 3 substâncias compostas. Quantas moléculas, Luiz Caio? 1, 2, 3, 4, 5. Cada composição de bolinhas é uma molécula. Então, nós temos 5 moléculas. Quantos átomos? 3, 6, 8, 10, 12. 12 átomos. Quantos elementos químicos? As bolinhas brancas representam um elemento químico. As bolinhas pretas representam outro elemento químico. E a vermelhinha aqui representa um outro elemento químico. Então, nós temos 3 elementos químicos. Então, vamos lá. Repetindo, nós temos uma mistura com 3 substâncias compostas, são 5 moléculas, 12 átomos, 3 elementos químicos, ok? Vamos para o próximo sistema. Aí, ó, olha só esse, totalmente diferente dos outros dois, né? Já complicando um pouquinho mais, ó, aqui, ó, né? Então, se a gente olhar os outros dois, ó, traçar uma diferença, né? Vamos ver que já temos uma situação diferente. Pessoal, para aprender química, né, tá? Para você aprender melhor química, aprenda a fazer o raciocínio diferenciado, tá? Faça diferenciações. Na química, toda regra tem uma exceção e tudo tem o seu oposto. Por exemplo, substâncias inorgânicas, substâncias orgânicas. Faça a diferenciação entre essas duas, você vai aprender com mais facilidade. Grupo B da tabela periódica, grupo A da tabela periódica. Faça a diferenciação entre esses dois grupos. Elementos de transição, elementos representativos. Faça diferenciações entre esses dois grupos. Você vai perceber que você aprende mais rápido e mais facilmente química fazendo o raciocínio diferenciado, tá? Então vamos lá. Vamos observar esse sistema. Olha só. Aqui nós temos uma molécula. Ó. Aqui nós temos outra, aqui nós temos outra, aqui nós temos outra. Enfim. Moléculas iguais aqui e aqui. Essas duas são iguais. Essas duas aqui são iguais. E essa molécula aqui com essa aqui são diferentes, ó. Então essa aqui é diferente das outras e essa aqui é diferente de todas as outras demais. O que nós temos aí, professor Luiz Caio? O que nós temos nesse sistema? Nós temos uma mistura, tá? Por quê? Porque nós temos várias moléculas aí de composições químicas diferentes. Então nós temos uma mistura, tá? Mistura, aí nós apresentamos uma substância simples aqui, ó, 2 bolinhas brancas, a composição de 2 bolinhas brancas me dá uma substância simples. Qual a definição de substância simples, alunos? É toda substância formada por o mesmo elemento químico, suas moléculas são formadas por elementos químicos iguais. N2, H2, O2, O3, Cl2, são todos exemplos de substâncias simples, é o caso das bolinhas brancas aqui, ó, o par de bolinhas brancas, tá? As demais são substâncias compostas, então eu tenho uma mistura de substâncias compostas juntamente com uma substância simples. Quantas moléculas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas. Quantos átomos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quantos elementos químicos? 2 elementos químicos. É bom o aluno não confundir átomo com elemento químico. Quando eu conto o átomo, eu estou contando quantas bolinhas tem. Quando eu conto elementos químicos, eu conto quantos tipos de bolinhas. Eu tenho 2 tipos de bolinhas aqui, bolinhas brancas e bolinhas pretas. Então esse tipo aqui, esse modelo, me dá 2 elementos químicos, tá? E contar átomo é contar bolinha. Então vamos de novo. Temos uma mistura, tá? Essa mistura ela é formada por substâncias compostas, né? E substâncias simples. Eu tenho 3 substâncias compostas e uma substância simples, né? Substâncias compostas é formada por essas 3 moléculas diferentes e a substância simples, essas duas, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas, tá? Quando eu conto molécula, eu conto o conjunto, né? Eu conto a estrutura. Eu tenho quantos átomos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 átomos. Eu conto bolinhas. E quantos elementos químicos, professor? Cada tipo de bolinha, branca ou preta, representa um tipo de elemento químico. Tá? A bolinha branca é um elemento químico, a bolinha preta é outro elemento químico. Então eu tenho 2 elementos químicos. Maravilha!